Olá, estudantes do Paraná, eu sou o professor Hélio, vou acompanhar vocês hoje na aula 9 de Física, que é a aula que fala sobre força elétrica, campo elétrico, relações entre força elétrica e campo elétrico e exercícios de aprofundamento sobre o assunto. Se a gente for relembrar das aulas anteriores, a gente percebe que a força elétrica, assim como a força gravitacional, ela age à distância. Ou seja, existem poucos exemplos cotidianos que mostrem forças que ocorram sem que aconteça o contato. Então veja, para segurar objetos, a gente tem que tocar no objeto, é uma interação com contato. Para a gente caminhar, a gente acaba colocando o pé em contato com o chão e através do atrito a gente consegue movimento. Quando a gente está dentro de ônibus ou de veículos, andando de bicicleta, tem ali o contato entre o pneu e o chão. Agora, a força elétrica ocorre, diferentemente desses exemplos, a uma distância. Então, essa justificativa desse fenômeno vem do conceito chamado campo elétrico. A força ocorre através do campo elétrico. Então, veja só aqui que um exemplo que a gente pode ter para servir de base, para a gente entender o que é o campo elétrico, a gente transporta um pouquinho lá para o campo gravitacional. O campo gravitacional, como que planetas interagem, como que estrelas interagem com planetas, também é dado a partir de um esquema de campo, chamado, no caso, campo gravitacional. Então, imagine um corpo bastante massivo. Esse corpo ele consegue distorcer os seus arredores. E essa distorção faz com que corpos menores fiquem presos a essa distorção. Isso é chamado interação de campo, interação gravitacional. Então, só para reforçar, a atuação da força elétrica, assim como a força gravitacional, é dada através de um campo elétrico. Lógico, a força gravitacional é dada através do campo gravitacional e também a força elétrica é dada através de um campo elétrico. Seria essa a analogia. Carga elétrica gera um campo elétrico. Aqui tem algumas diferenças entre o campo gravitacional e o campo elétrico. A principal diferença é que agora, quando a gente estuda eletrostática, a gente percebe que existem dois tipos de cargas. As cargas positivas, que, como está colocado aqui no quadro, veja que da carga positiva você tem linhas de campo que são do tipo divergentes, ou seja, essas linhas de campo divergem, elas se iniciam na carga positiva e vão até o infinito, em todas as direções. Como se fosse um ouriço, um porco-espinho aqui espetado para todas as direções. E também temos a carga negativa. A carga negativa, lógico, tem propriedades opostas à carga positiva. Veja que as linhas de campo elétrico, elas começam no infinito e terminam na carga negativa. Então, elas começam no infinito em todas as direções e terminam aqui na carga elétrica. Esse tipo de comportamento é chamado linhas convergentes, ou seja, as linhas convergem para a carga negativa. Com isso, a gente pode ir para nossa primeiro quiz, nossa primeira pergunta rápida, para ver se vocês estão acompanhando bem aqui os raciocínios. Quiz número 1. Considere um campo elétrico gerado por uma carga pontual e positiva Q. Sobre esse campo, é correto afirmar que: letra A. Só existirá um campo elétrico em torno de Q se for colocado uma carga de prova. Será que isso ocorre de verdade? Será que o campo elétrico só acontece se existir duas cargas elétricas? Ou será que o campo elétrico é uma propriedade que toda carga elétrica tem? Então, se a gente for voltar para os slides anteriores, a gente vai perceber que toda carga elétrica produz campo elétrico. Então, a letra A, isso anula a questão A, torna ela incorreta. Letra B. É inversamente proporcional ao quadrado da distância até a carga. De novo,
o campo elétrico gerado por uma carga é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a carga. Correto. Então, se a gente for analisar a definição de campo elétrico, a gente vai perceber que tem uma relação de inversamente proporcional à distância que um ponto se encontra a carga. Resposta certa aqui seria letra B mesmo. Só para justificar por que é C incorreta. C. As linhas de campo convergem para a carga geradora Q. Não temos argumentos para dizer que essa afirmativa é verdadeira, né? As linhas do campo, elas convergem somente se a carga for negativa. Essa é a teoria. Então, a resposta aqui, só para confirmar, a letra B. Então, nós podemos analisar matematicamente o campo elétrico e a força elétrica por duas equações. Perceba que existe uma relação muito próxima. A força elétrica sobre uma carga pontual é calculada através desta equação. Força igual carga elétrica vezes campo elétrico. Agora perceba que o campo elétrico tem uma definição matemática que é campo elétrico é igual constante eletrostática do meio vezes módulo da carga divididos pela distância elevada ao quadrado entre aonde a carga se encontra e aonde o ponto que você quer calcular o campo elétrico. Misturando essas duas equações, perceba como que a gente tem E nas duas equações, a gente pode substituir todos esses dados e jogar aqui dentro do E. Veja o que vai ocorrer. A força elétrica é igual K Q sobre D quadrado. Veja que esses três primeiros termos saem da equação do campo elétrico, KQ sobre D quadrado, e sobra um Qzinho aqui na frente que a gente repete, ó, de modo que você tem a chamada lei de Coulomb. Força elétrica é igual constante eletrostática vezes o módulo das cargas elétricas divididos pela distância em que essas cargas se encontram. Um exercício simplesinho para você, de verdadeiro ou falso, para a gente fazer junto. Coloca aí no caderno, vamos ter 3 afirmativas, acompanha aí comigo, a gente já corrige juntos. Marque V para verdadeiro e F para falso. Duas cargas exercem entre si forças na mesma, força na proporção direta do produto de suas cargas e inversa do quadrado da distância que as separa. Então, voltando aqui para o slide anterior, é justamente isso, ó. A força elétrica entre duas cargas elétricas depende do valor dessas cargas, do produto do valor dessas cargas, e é inversamente proporcional à distância entre essas cargas elevada ao quadrado. Então, a resposta, letra A, é verdadeira. Vamos para a letra B aqui. Duas cargas exercem entre si forças na proporção inversa do produto de suas cargas e direta. Não, aqui já está errado, porque veja, a força depende do valor das cargas. E aqui ele está falando o contrário. A força depende da proporção inversa das cargas. Isso já invalida a segunda alternativa. E a terceira, veja, a constante de proporcionalidade da lei de Coulomb depende da natureza do meio onde as cargas estão e do sistema de unidades utilizado. Corretamente. Então aqui verificando fica VFV, né? VFV seria número 1. Avançando no conteúdo, está aqui a questão número 2. Lembre-se das equações que já foram passadas, F igual a Q, e também da lei de Coulomb. F igual K vezes módulo de Q vezes módulo de Q divididos por D ao quadrado. Separe certinho os valores e já eu volto aí para corrigir junto com você esse exercício. Vamos lá.
Vamos para a resolução do número 2. Retomando o enunciado, nós temos: calcule a força eletrostática que atua sobre duas cargas, Q1 igual 1 vezes 10 elevado a menos 6 e Q2 igual 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, separadas por uma distância de 70 centímetros. Utilize K igual 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, analisando aqui de novo, nós temos todos os dados passados no enunciado, o valor das cargas elétricas, distância da separação entre as cargas e a constante eletrostática. Isso é um conceito importante na resolução dos exercícios de física, principalmente os numéricos. Você faz uma leitura atenta e retira todos os valores numa tabela, tentando relacionar esses valores com a grandeza física que ela representa. Aqui perceba que nós vamos utilizar a lei de Coulomb. Então está aqui, força igual K vezes Q1 vezes Q2, divididos pela distância elevada ao quadrado. Para a resolução desse exercício, a gente vai ter que substituir todos os valores já pré-listados nesse item. Então, substitui o valor do K, substitui os valores do Q1 e do Q2, substitui o valor da distância. Utilizando corretamente as regras da notação científica, na multiplicação e na divisão, a gente vai obter, por exemplo, aqui na parte de cima, que são contas de vezes, a gente faz 9 vezes 1, 9, 9 vezes 6, 54, repete a base 10, diminui o expoente, 9 mais menos 6, que dá menos 3, divididos por 0,7 ao quadrado, que é 0,49. Faz de novo regrinhas de notação científica, divide 54 por 0,49, ajusta as vírgulas, como já feito em exercícios anteriores, e aí obtemos que a força de interação entre essas cargas vai ser de 1,1 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Então aqui, confirmando a resposta, 1,1 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Avançando no conteúdo, nós temos agora o exercício número 3 para você fazer sozinho. Lembre-se do que já foi feito, tente usar modelos, leia, faça uma leitura atenta, retire valores, tenta relacionar esses valores com as grandezas físicas correspondentes, busca a equação que a gente está trabalhando, a lei de Coulomb, e daqui a pouquinho eu volto para conferir junto com você a resposta desse exercício número 3. Então, tempinho para você fazer exercício.
Retomando aqui o exercício, gente, vários exercícios de física que você for estudar, vai cair nessa mesma metodologia de resolução. Faz uma leitura atenta, retira os valores, tenta relacionar esses valores com as grandezas físicas correspondentes, busca a equação e dali para frente roda a manivela da matemática para chegar na resposta correta. Então percebam aqui, pessoal, duas cargas elétricas, Q1 igual 4,5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e Q2 igual menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, estão localizadas no vácuo, onde K igual 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Calcule a distância entre essas cargas, sabendo que a força de atração entre as cargas é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Então aqui do ladinho já tem a tabelinha pronta, se for acompanhar aqui, valores das cargas, já está dispostos. E esse exercício tem uma coisa inédita, que é a interrogação, veja que a interrogação, a incógnita, está na grandeza física, distância. Então a gente, quando quer saber distância, a gente faz assim, ó, distância igual interrogação, ou x ou y, usei aqui interrogação. Constante eletrostática foi passada, força elétrica também foi passada. 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, uma força bem pequena. Ordem de grandeza da força, 10 elevado a menos 3, 0,0015 newtons ali, força bem baixa. Então, beleza. Usamos a já conhecida lei de Coulomb, F igual KQQ sobre D quadrado, e substitui os valores. Perceba que a força vale 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui estão o valor de K, Q1 e Q2, 9 vezes 10 a nona, 4,5 vezes 10 elevado a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso divididos pela distância elevada ao quadrado entre as duas cargas. Subindo, continuando a continha aqui do ladinho, perceba o seguinte, aqui a gente usa aquela regrinha matemática que tem a ver com balanceamento aqui de equação, a gente tem que aplicar propriedades inversas da matemática, quem está multiplicando isola dividindo, quem está dividindo isola multiplicando. Numa regra prática a gente trocou aqui a posição de 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 pela distância ao quadrado, veja. De modo que a gente chegou na equação distância ao quadrado igual 121,5 vezes 10 elevado a menos 3 divididos por 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Podemos cancelar 10 elevado a menos 3 que tem em cima e embaixo. Sobrou para a gente apenas 121,5 divididos por 1,5, que dá 81. Então, distância elevada ao quadrado igual a 81. Aplica a propriedade inversa do elevado ao quadrado, que é a raiz quadrada. Então, ficou distância igual a raiz quadrada de 81, que dá 9 metros. Como frisado anteriormente, veja que a força que foi dada no exercício era um valor muito pequeno, 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Analisando aqui novamente a lei de Coulomb, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que quanto maior a distância entre as cargas, menor a força. E foi isso que ocorreu analisando a resposta numérica, que a distância encontrada foi de 9 metros. Como a distância entre essas cargas é muito grande, 9 metros seria uma distância maior do que normalmente as salas de aula aqui do estado têm, uma distância maior que 9 metros, a força foi um valor aqui bem pequeno, 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Avançando no conteúdo, né? Então chegamos aqui, resposta 9 metros, e temos aqui o quiz número 2. Vamos responder junto aqui. 2. Sobre força elétrica e campo elétrico, analise as afirmativas. Número 1. O campo elétrico só existirá com a presença de uma força elétrica. Errado. Uma carga sozinha, essa mesma carga, essa carga única, ela produz em seus arredores, campo elétrico. O campo elétrico não é função da força elétrica. Então, a primeira, falsa. Afirmativa 2. A força elétrica possui a mesma direção do campo elétrico. Correto. Força e campo elétrico sempre têm a mesma direção. E questão número 3, força elétrica e campo elétrico são inversamente proporcionais. Não. A definição de força elétrica é força igual carga vezes campo.
Então, no caso, força e campo elétrico são grandezas diretamente proporcionais, o que deixa para a gente somente a alternativa 2 verdadeira. Resposta certa, a letra C. Avançando no conteúdo, questão número 4. Faz a leitura atenta novamente, retira os valores, tenta relacionar esses valores com as grandezas físicas corretas e aí então tenta fazer aí 5 minutinhos aí para você fazer o exercício. Até daqui a pouquinho.
Voltando com a resolução do exercício número 4, então perceba, uma carga Q igual 15 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs é colocada em determinado ponto de uma região do espaço, sendo submetida à ação de uma força F igual 0,3 newtons, na direção horizontal para a direita. Sublinhe esse valor aí, faça uma anotação no caderno. Na direção horizontal para a direita, força. Vai ser necessário na resolução essa frasezinha aqui. Determine o vetor campo elétrico nesse ponto. Então perceba que aqui já está separado em colunas, né, os dados apresentados no exercício. A carga elétrica é 15 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A força entre essas cargas é 0,3 newtons. Então aqui a gente vai usar a definição de força elétrica. O módulo da força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico. Substitui os valores aqui com calma, corretamente. Veja, força 0,3, carga 15 vezes 10 na menos 6, vezes campo elétrico. Quem está multiplicando isola dividindo, então você vai ter 0,3 divididos por 15 vezes 10 elevado a menos 6 é igual ao módulo campo elétrico. Divide corretamente, usa as regrinhas da anotação científica e aí você obtém que o campo elétrico é 2 vezes 10 elevado à quarta newton por coulomb. Ele pergunta mais um detalhe no exercício, que é a direção do campo elétrico. Então perceba que como a carga dada no exercício é positiva, força e campo elétrico, os vetores força e campo elétrico vão ter o mesmo sentido. Então se a força tinha um sentido, no caso, para a direita, a força também vai ter esse mesmo sentido. Então é parte da resposta. Módulo do campo elétrico, 2 vezes 10 elevado à quarta newton por coulomb. Direção e sentido vai ser campo elétrico para a direita. Resposta da questão número 4. Avançando no exercício, vamos aqui para número 5. Nós temos que um exercício bastante parecido com os que a gente já está fazendo. Mesma técnica. Leia o exercício com calma, retira os valores numa tabelinha, tenta relacionar esses valores com as grandezas físicas correspondentes e daqui a pouquinho eu volto para resolver junto com vocês o número 5. Mas tenta achar uma resposta. Se tiver algum equívoco, aí você tira esse equívoco quando a gente voltar para o quadro aqui e resolver junto. Até daqui a pouquinho, então.
retomando o exercício, resolvendo aqui junto com vocês. Então a gente faz uma leitura atenta, como falado anteriormente, coloca esses valores na tabela, relaciona com as grandezas físicas corretas, utiliza as equações corretamente, lembre-se sempre das regrinhas da notação científica, e aí você chega no resultado pedido. Então vamos lá, determine o vetor campo elétrico em um ponto que dista 20 centímetros de uma carga pontual Q eletrizada com 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs de carga. Considere K igual 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por coulomb quadrado. Então percebo que aqui já tem os valores todos anotados que apareceram no exercício, constante eletrostática do vácuo, valor da carga, distância 20 centímetros. Perceba que distância 20 centímetros não está na unidade padrão, que é metro, transforma da 0,2. Aí o campo elétrico é obtido por essa definição, né, o modo do campo elétrico, Kq sobre d quadrado, substitui certinho cada termo em seu lugar. Veja, K, 9 vezes 10 a nona, troca K por 9 vezes 10 a nona. Q, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Ó, Q troca por 8 vezes 10 elevado a menos 6. Distância, 0,2. Troca a distância por 0,2 elevado ao quadrado. Aí continua. Regrinha de notação científica. 9 vezes 8, 72, né? Coeficiente vezes coeficiente. Repete a base 10 e soma o expoente. 9 mais menos 6, 3. Pronto. Na parte de baixo nós temos 0,2 elevado ao quadrado, que dá 0,04. Finalmente dividimos 72 por 0,04, ajusta as vírgulas e aí obtemos 18 vezes 10 elevado à quinta Newton por coulomb, seria o módulo do vetor campo elétrico. Se a gente ficar atento ao enunciado, ele pergunta para a gente determinar o vetor campo elétrico. Esse cálculo dá para nós o módulo do vetor campo elétrico. Lembrando que um vetor ele é caracterizado por módulo, direção e sentido. Então aqui a gente calculou o campo elétrico, né? E ele é do tipo divergente, ou seja, ele sai da carga positiva e vai para e sai daquela carga positiva, né? Contrariamente se o campo fosse negativo. Tá certo? Então essa aqui é a resposta da número 5, né? Como a carga é positiva, o campo elétrico no ponto P é do tipo divergente. Tá certo? Então eu teria que saber, pessoal, só para alertar vocês uma coisa, eu teria que ter um desenho para saber como seria o campo elétrico nesse ponto. Então, a gente sabe que uma carga positiva, as linhas são do tipo divergente, eu teria que saber como é que está, como que é a conformidade desse desenho, onde que está a carga e onde que está o ponto, para dizer como seria o ponto, como seria o campo elétrico naquele ponto. Vamos supor que esse ponto seja aqui, ó. Esse ponto que o exercício falou, ele não deu nenhum desenho, mas vamos supor que esse ponto seja nessa região do espaço, num lugar de campo elétrico positivo. Ora, se essa carga produz um campo positivo, o campo elétrico nesse ponto P seria do tipo para fora, seria divergente, seria nesta posição, apontando sempre para fora. Peguei um ponto genérico aqui. Então, o módulo 18 vezes 10 a menos 5, direção e sentido é do tipo divergente, seria para fora, que é a questão ali número 5. Avançando então, pessoal, nós chegamos ao fim dessa aula número 9, que relacionou força elétrica com campo elétrico. A gente tem que a força elétrica ocorre por meio de campo elétrico. Lembrando que a força elétrica não é uma força do tipo de contato, ela ocorre à distância. E como ela ocorre à distância, ela ocorre por meio de um campo elétrico. Toda carga elétrica produz um campo elétrico, ou seja, toda a carga elétrica ela influencia eletricamente os seus arredores. E essa influência vai ser a origem da força elétrica entre duas cargas elétricas. E por fim, toda força elétrica ocorre pela interação de pelo menos duas cargas elétricas. Então não tem força elétrica se não existir duas ou mais cargas elétricas em um sistema em questão. Diferentemente de campo elétrico. O campo elétrico, se você tem uma carga apenas, essa carga já gera um campo elétrico aos seus arredores. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima aula.